5 coisas que ninguém te conta sobre vir morar em Portugal. Se você tá curioso, curiosa para saber, fica aqui comigo que eu vou contar. Roda a vinheta. Hoje é dia daquele vídeo com aquelas coisas que quase ninguém te conta sobre morar aqui em Portugal, mas eu vou contar sim. Esse tema foi o mais votado na nossa última enquete lá no Instagram. Toda semana a gente escolhe qual vai ser o tema, vocês escolhem na verdade, qual vai ser o tema que eu vou trazer pra cá pro YouTube. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre, aproveita, porque lá também eu mostro um pouco mais do meu dia a dia vivendo aqui em Lisboa. Agora, sem muita enrolação, que eu sei que o que vocês querem é o conteúdo, então se liga, vamos direto pra primeira coisa que ninguém te conta sobre viver em Portugal. Você não vai ficar rico. É a primeira coisa que eu posso te dizer. Se você quer enriquecer, Portugal não é o lugar ideal. Não quer dizer que seja impossível, tá? Não vou tirar suas experiências. Experiências não é. Expectativas, meu Deus. Não vou tirar suas expectativas, então é claro que é possível acontecer, mas não venha pra cá pensando que você vai enriquecer. Eu gosto sempre de falar sobre isso, inclusive coloquei a expressão o número 1. Já comentei isso em um outro vídeo aqui no canal, no vídeo que eu conto sobre as minhas motivações sobre viver aqui. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, aproveita e corre pra assistir também logo em seguida desse aqui. Eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas têm a impressão, quando elas te veem progredindo, ou também pelo fato de que aqui o poder de compra é um pouco maior para algumas coisas, mais do que no Brasil, né? A gente consegue, por exemplo, comprar, sei lá, um iPhone com um pouco menos de dificuldade, digamos assim, do que talvez você tenha para adquirir um no Brasil. Então as pessoas veem você adquirindo as coisas, comprando, viajando e pensam que você ficou rico. Ouvi já de várias pessoas, Jéssica mudou para Portugal, ficou rica. Não é assim que funciona. Primeiro que tudo vem do fruto de muito trabalho suado e segundo que não é questão de enriquecer, é a questão do poder de compra realmente ser melhor para algumas coisas aqui e é por isso, é a justificativa principal, não porque eu fiquei rica. Então, se você tá querendo vir para Portugal morar, pensando que você vai conseguir, por exemplo, guardar dinheiro ou mandar dinheiro para o Brasil, que eu já recebi perguntas desse tipo, não venha com esse pensamento, porque aqui não é o lugar ideal para isso. Ponto número 2, os portugueses não têm o hábito de parcelar. Eu sei que a gente gosta de vez em quando de comprar umas coisinhas e dividir ali, sempre com aquela justificativa de eu vou dividir em 10 vezes que eu pago que nem sinto. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Inclusive, se você nunca fez isso, por favor, comenta aqui embaixo nesse canal que você nunca comprou nada com esse pensamento. Mas aqui em Portugal não é comum, eles não são adeptos de comprar as coisas parceladas. Lógico que é tanto que os cartões de crédito, né, eles não têm a opção de parcelamento. Quando você vai comprar na loja, você não faz um pedido de eu quero comprar isso daqui dividido em 2, 3, 5 vezes. Ou às vezes você chega até numa loja e pergunta: olha, em quantas vezes você parcela isso daqui? E ele vai te responder: não, a gente não parcela. E que a parcela vai ter que ser resolvida com a operadora, o banco do teu cartão de crédito. Então, assim, tem uma particularidade aí que dá para você fazer, para você montar ali o seu parcelamento diretamente com o banco depois, mas na hora da compra mesmo, a maioria dos lugares aqui você compra de uma vez só. Então, pesquise um pouco sobre como funciona esse parcelamento. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, se você quer detalhes sobre, me manda uma mensagem lá no Insta ou comenta nesse vídeo que eu posso fazer um vídeo também explicando. Terceiro ponto, os portugueses fumam bastante. Gente, não tô dizendo que é melhor ou pior que o Brasil, eu tô aqui apontando as diferenças ou coisas que você pode se surpreender ao chegar aqui. Isso é uma coisa que me deixou assim surpresa, apesar que eu já tinha estado aqui antes, mas a primeira vez que eu vim a Portugal, eu já senti essa diferença, que as pessoas fumam bastante e principalmente as pessoas jovens. Então é muito comum você ver às vezes na rua, se passar na frente de uma faculdade e você vê as pessoas bem jovens fumando. Então é muito comum aqui, inclusive é muito comum você ter zonas para fumadores, que é como eles chamam aqui, que é uma coisa que no Brasil eu não me lembro de ver, né, recentemente, quando eu saí do Brasil, não era uma coisa comum você ter mais um fumódromo que a gente chama no Brasil.
Então, aqui ainda é comum você ter, inclusive nos hotéis quando você se hospeda, às vezes você tem como selecionar se você quer ficar num corredor que seja zona para fumantes ou para não fumantes. E nos restaurantes é muito comum você ter o cinzeiro em cima da mesa ainda, principalmente nas esplanadas, né? Que são aquelas mesinhas que ficam do lado de fora em áreas abertas. Então, eu percebo que as pessoas fumam muito mais que no Brasil. Então, uma coisa que talvez você se surpreenda e que eu não sei se todo mundo comenta, então eu tô te contando aqui porque eu achei que era uma curiosidade. A quarta coisa é que aqui existe uma lista de nomes permitidos na hora de você registrar o seu filho ou a sua filha. Então você não pode simplesmente inventar um nome ali, que a gente sabe que o brasileiro é criativo, e não dá pra você simplesmente sonhar com o nome e dizer, não, vou colocar esse nome aqui porque eu achei bonito. Aqui existe uma lista de nomes permitidos para registrar as crianças. Inclusive, eu acredito que seja por esse motivo que os nomes se repetem tanto. Então, é muito comum você ver Madalena, João, tem muitos. Porque eu acredito que seja por causa dessa lista. Como eles restringem, né? Existe uma quantidade de nomes, mas assim, a lista é extensa, tá? Não quer dizer que você vai ter que pegar uma lista de 5 nomes e fazer, ah, não, vou colocar o nome do meu filho, só tenho 5 nomes para escolher. Não. É uma lista extensa e você pode escolher com calma e com tranquilidade. Mas eu acho que é uma coisa diferente, não tinha ouvido falar sobre outros países que adotaram essa prática. E foi uma coisa que me surpreendeu quando eu soube. Antes de continuar esse vídeo, peraí, se você ainda não é inscrito nesse canal e tá gostando desse tipo de conteúdo, além desse eu também falo sobre um monte de coisa, mostro as viagens que eu faço. Então, se você não quer perder nada desses conteúdos por aqui, aproveita, a hora é essa. Dá aquele like, ativa o sininho das notificações para não perder nada e se inscreve no meu canal para ajudar esta pessoa que vos fala. A quinta coisa que eu vou falar, que é a última, mas não menos importante desse vídeo, deixei ela por último, inclusive, porque é uma coisa que eu gosto de desenvolver sempre esse assunto quando eu converso com amigos ou quando as pessoas me perguntam sobre isso. Muita gente já falou, os portugueses tratam mal os brasileiros, os portugueses são chatos, eles são fechados, eles não gostam de fazer amizade. Então aí nesse ponto, a gente vai falar aqui sobre a quinta coisa, que é o jeito português de ser. O que eu acho legal falar sobre o jeito, né, a cultura, a maneira como os portugueses se comportam, coisas que eu percebi que são diferentes de como a gente se comporta normalmente no Brasil. A primeira coisa é a franqueza. Essa franqueza, às vezes, é confundida, inclusive, com grosseria ou com, ai, tá me tratando assim só porque eu sou brasileiro. E não é assim. Lógico, não tô dizendo que não existem casos de xenofobia. Eu acredito, inclusive, eu ainda posso dizer que tô invicta, não passei por nenhum caso, mas eu acredito sim em relatos que já fizeram de que às vezes existe preconceito em algumas situações, partindo de algumas pessoas, mas no geral, existe também isso que eu tô dizendo sobre a franqueza. Os portugueses são muito diretos, então quando eles têm que te falar alguma coisa, eles não vão dar uma volta, florear a situação, pra falar de um jeito mais romântico, mais delicado, não. Eles vão simplesmente falar o que eles têm que falar e ponto. Então, isso é uma coisa que eu vejo que a gente não tá acostumado no Brasil, por exemplo, também a receber um não às vezes como resposta, um não direto. Por exemplo, se você quer ou não quer alguma coisa e a pessoa te responder que não quer, tipo, não quero, obrigado. Eles não ficam justificando o porquê não. É só não e ponto, entendeu? Então, assim, é direto, na lata, é o jeito deles e você vai se acostumar. Eu me acostumei e acho super tranquilo. Inclusive, às vezes é uma coisa que eu gosto de absorver um pouco para ser uma pessoa mais prática. Então, esse é um ponto ok para que eu achei legal levantar aqui para você que tá querendo vir a Portugal, tanto passear quanto para viver aqui. É bom você saber sobre isso. Sobre os portugueses serem fechados e serem não dá pra fazer amizade e tudo mais. Eu não senti isso. Os portugueses que eu conheço, eles não são, lógico, não são expansivos como a gente no Brasil, mas são pessoas super abertas, que gostam de conversar, que inclusive têm admiração por algumas coisas da cultura do nosso país, pela culinária, que gostam de perguntar como é a vida no Brasil. Então, venha com a mente aberta, porque eu entendo que a gente tem que ser consciente, tem que saber que
Existem pessoas diferentes que elas vivem de uma maneira diferente, foram criadas com outra perspectiva de vida e naturalmente vão ter um comportamento também diferente do que a gente é acostumado no Brasil. Mas saber que existe, como o caso da xenofobia, existem casos, você sabe que existem casos, é uma coisa. Agora, você já vir pensando que você vai sofrer preconceito, ou já vir pensando que os portugueses são muito grossos, às vezes, quando você já vem com a mente assim fechada, você não se permite, né, às vezes conhecer pessoas que não são dessa forma. Então, venha com a sua mente aberta, preparado, claro, para entender que às vezes as pessoas são diferentes e ok, é a vida, faz parte, mas que existe sim muita gente legal aqui. As pessoas que eu conheci aqui são maravilhosas. Inclusive, tem muita gente que me segue lá no Instagram e gente que me segue aqui, que é inscrito no canal, que é português e são super cordiais e mandam comentários dizendo que torcem muito pelo progresso dos brasileiros aqui em Terras Lusas. Então, não fique preocupado com isso. Venha de coração aberto, com muito planejamento, como eu sempre falo. Então, eu fico por aqui. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgirem mais dúvidas ou curiosidades que vocês gostariam de saber sobre Portugal, comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo e até posso criar algum vídeo novo aí com algumas perguntas ou dúvidas de vocês. Então, fica de olho no canal, não perde nada. Já já eu tô de volta. Um beijo e até a próxima!